horror. Em Red Hook, 1925, por H.P. Lovecraft. Há sacramentos do mal, assim como do bem ao nosso redor, e nós vivemos e nos movemos para minha crença em um mundo desconhecido, um lugar onde há cavernas e sombras e habitantes no crepúsculo. É possível que o homem possa às vezes retornar na trilha da evolução, e é minha crença que um conhecimento terrível ainda não está morto. Arthur Machen. Primeira parte. Não muitas semanas atrás, em uma esquina na vila de Pascoag, Rhode Island, um pedestre alto, fortemente construído e com aparência saudável gerou muita especulação por uma falha singular de comportamento. Ele tinha, ao que parece, estado descendo a colina pela estrada de Shepashei e, encontrando a seção compacta, tinha virado à sua esquerda para a rua principal, onde vários blocos comerciais modestos transmitem um toque do urbano. Neste ponto, sem provocação visível, ele cometeu sua falha surpreendente. Olhando estranhamente por um segundo para o mais alto dos edifícios diante dele, e então, com uma série de gritos aterrorizados e histéricos, irrompendo em uma corrida frenética que terminou em um tropeço e queda na próxima travessia. Recolhido e sacudido por mãos prontas, ele foi considerado consciente, organicamente ileso e evidentemente curado de seu súbito ataque nervoso. Ele murmurou algumas explicações envergonhadas envolvendo uma tensão pela qual ele tinha passado e com olhar cabisbaixo voltou para a estrada de Shepachet, caminhando para fora de vista sem uma vez olhar para trás. Foi um incidente estranho para acontecer com um homem tão grande, robusto, com feições normais e com aparência capaz. E a estranheza não foi diminuída pelas observações de um espectador que o tinha reconhecido como o hóspede de um fazendeiro conhecido nos arredores de Shepachet. Ele era, como se desenvolveu, um detetive da polícia de Nova York chamado Thomas F. Malone, agora em uma longa licença sob tratamento médico após algum trabalho desproporcionalmente árduo em um caso local macabro que o acidente tinha tornado dramático. Tinha havido um colapso de vários prédios de tijolos antigos durante uma invasão na qual ele tinha compartilhado, e algo sobre a perda de vida em massa, tanto de prisioneiros quanto de seus companheiros, o tinha particularmente chocado. Como resultado, ele tinha adquirido um horror agudo e anômalo de quaisquer edifícios, mesmo remotamente sugerindo os que tinham caído, de modo que, no final, especialistas mentais o proibiram de ver tais coisas por um período indefinido. Um cirurgião da polícia com parentes em Shepachet tinha apresentado aquele pitoresco vilarejo de casas coloniais de madeira como um local ideal para a convalescença psicológica. E para lá o sofredor tinha ido prometendo nunca se aventurar entre as ruas revestidas de tijolos de aldeias maiores, até ser devidamente aconselhado pelo especialista de Woonsocket, com quem ele foi colocado em contato. Esta caminhada para Pascoag para revistas tinha sido um erro, e o paciente tinha pago em susto, contusões e humilhação por sua desobediência. Tanto os fofoqueiros de Shepachet e Pascoag sabiam, e tanto também os especialistas mais eruditos acreditavam. Mas Malone tinha a princípio contado aos especialistas muito mais, cessando apenas quando ele viu que a completa incredulidade era sua porção. Daí em diante ele manteve sua paz, não protestando em nada, quando foi geralmente concordado que o colapso de certas casas de tijolos imundas na seção de Red Hook do Brooklyn e a consequente morte de muitos oficiais bravos tinha desequilibrado seu equilíbrio nervoso. Ele tinha trabalhado muito duro, todos disseram, em tentar limpar aqueles ninhos de desordem e violência. Certas características eram chocantes o suficiente, em sã consciência, e a tragédia inesperada foi a gota d'água. Esta era uma explicação simples que todos podiam entender, e porque Malone não era uma pessoa simples, ele percebeu que era melhor deixar que isso bastasse. Aludir para pessoas sem imaginação sobre um horror além de toda a concepção humana, um horror de casas e blocos e cidades leprosas e cancerosas com o mal arrastado de mundos mais antigos, seria meramente convidar uma cela acolchoada em vez de uma rusticação repousante. E Malone era um homem de bom senso, apesar de seu misticismo. Ele tinha a visão distante do celta de coisas estranhas e ocultas, mas o olho rápido do lógico para o que é exteriormente não convincente. Uma amálgama que o tinha levado para longe nos 42 anos de sua vida, e o colocado em lugares estranhos para um homem da Universidade de Dublin, nascido em uma vila georgiana perto de Phoenix Park. E agora,
Enquanto ele revisava as coisas que tinha visto e sentido e apreendido, Maloney estava contente em manter não compartilhado o segredo do que poderia reduzir um lutador destemido a um neurótico trêmulo. O que poderia tornar favelas de tijolos antigos e mares de rostos escuros e sutis uma coisa de pesadelo e presságio macabro. Não seria a primeira vez que suas sensações seriam forçadas a permanecer sem interpretação, pois não era seu próprio ato de mergulhar no abismo poliglota do submundo de Nova York uma aberração além de uma explicação sensata? O que ele poderia contar aos prosaicos das antigas feitiçarias e as maravilhas grotescas discerníveis a olhos sensíveis em meio ao caldeirão de veneno, onde todos os variados resíduos de eras doentias misturam seu veneno e perpetuam seus terrores obscenos? Ele tinha visto a chama infernal verde de maravilha secreta nesta balbúrdia descarada e evasiva de ganância externa e blasfêmia interna. E tinha sorrido gentilmente quando todos os nova-iorquinos que ele conhecia zombaram de sua experiência no trabalho policial. Eles tinham sido muito espirituosos e cínicos, ridicularizando sua busca fantástica de mistérios incognoscíveis e garantindo-lhe que nestes dias Nova York não continha nada além de baixeza e vulgaridade. Um deles tinha apostado uma grande soma que ele não poderia, apesar de muitas coisas pungentes a seu crédito na Dublin Review, mesmo escrever uma história verdadeiramente interessante da baixa vida de Nova York. E agora, olhando para trás, ele percebeu que a ironia cósmica tinha justificado as palavras do profeta, enquanto secretamente confutava seu significado leviano. O horror, como vislumbrado por fim, não poderia fazer uma história, pois, como o livro citado pela autoridade alemã de Poe, Es lässt sich nicht lesen, não se permite ser lido. Segunda parte. Para Maloney, o senso de mistério latente na existência estava sempre presente. Na juventude, ele tinha sentido a beleza oculta e o êxtase das coisas, e tinha sido um poeta. Mas a pobreza e a tristeza e o exílio tinham virado seu olhar em direções mais escuras, e ele tinha se emocionado com as imputações de mal no mundo ao redor. A vida diária tinha para ele chegado a ser uma fantasmagoria de estudos de sombra macabros, agora brilhando e sorrindo com podridão oculta como na melhor maneira de Beardsley, agora insinuando terrores por trás das formas e objetos mais comuns como no trabalho mais sutil e menos óbvio de Gustave Doré. Ele frequentemente consideraria misericordioso que a maioria das pessoas de alta inteligência zombassem dos mistérios mais íntimos, pois ele argumentava, se mentes superiores fossem colocadas em pleno contato com os segredos preservados por cultos antigos e humildes, as anormalidades resultantes em breve não só arruinariam o mundo, mas ameaçariam a própria integridade do universo. Toda esta reflexão era sem dúvida mórbida, mas uma lógica aguçada e um profundo senso de humor a compensavam habilmente. Maloney estava satisfeito em deixar suas noções permanecerem como visões semi-espiadas e proibidas para serem levemente brincadas, e a histeria veio apenas quando o dever o atirou em um inferno de revelação muito súbita e insidiosa para escapar. Ele tinha por algum tempo sido destacado para a estação da Butler Street, no Brooklyn, quando o assunto de Red Hook chegou ao seu conhecimento. Red Hook é um labirinto de sordidez híbrida perto da antiga orla marítima em frente a Governors Island, com estradas sujas subindo a colina dos cais para aquele terreno mais alto onde os comprimentos decadentes de Clinton e Court Streets levam para Borough Hall. Suas casas são principalmente de tijolos, datando do primeiro quarto até meados do século XIX, e algumas das vielas e atalhos mais obscuros têm aquele sabor antigo atraente que a leitura convencional nos leva a chamar de dickensiano. A população é um emaranhado e enigma sem esperança, elementos sírios, espanhóis, italianos e negros se chocando uns contra os outros e fragmentos de cinturões escandinavos e americanos não estando muito distantes. É uma Babel de som e imundície, e envia gritos estranhos para responder ao lapping de ondas oleosas em seus cais sujos e às monstruosas litânias de órgão dos apitos do porto. Aqui há muito tempo uma imagem mais brilhante habitou, com marinheiros de olhos claros nas ruas mais baixas e lares de bom gosto e substância, onde as casas maiores alinham a colina. Pode-se traçar as relíquias desta antiga felicidade nas formas bem cuidadas dos edifícios, nas igrejas graciosas ocasionais e nas evidências de arte e fundo originais em pedaços de detalhes aqui e ali,
um vão gasto de degraus, uma porta de entrada maltratada, um par de colunas ou pilastras decorativas verminosa, ou um fragmento de espaço outrora verde com trilhos de ferro dobrados e enferrujados. As casas são geralmente em blocos sólidos, e agora e então uma cúpula de muitas janelas surge para contar de dias em que as famílias de capitães e proprietários de navios observavam o mar. Deste emaranhado de putrescência material e espiritual, as blasfêmias de uma centena de dialetos atacam o céu. Hordas de invasores cambaleiam gritando e cantando ao longo das vielas e ruas. Mãos furtivas ocasionais de repente extinguem luzes e puxam cortinas. E rostos escuros e marcados pelo pecado desaparecem das janelas quando os visitantes abrem caminho. Policiais desesperam de ordem ou reforma e procuram antes erguer barreiras protegendo o mundo exterior do contágio. O estrondo da patrulha é respondido por uma espécie de silêncio espectral, e tais prisioneiros que são levados nunca são comunicativos. Ofensas visíveis são tão variadas quanto os dialetos locais e percorrem a gama do contrabando de rum e estrangeiros proibidos através de diversas etapas de ilegalidade e vício obscuro para assassinato e mutilação em suas formas mais abomináveis. Que estes assuntos visíveis não são mais frequentes não é para o crédito da vizinhança, a menos que o poder de ocultação seja uma arte exigindo crédito. Mais pessoas entram em Red Hook do que saem dela, ou pelo menos do que saem dela pelo lado de terra, e aqueles que não são loquazes são os mais propensos a sair. Malone encontrou neste estado de coisas um leve fedor de segredos mais terríveis do que qualquer um dos pecados denunciados por cidadãos e lamentados por padres e filantropos. Ele estava consciente, como alguém que unia a imaginação com o conhecimento científico, de que as pessoas modernas sob condições ilegais tendem assustadoramente a repetir os padrões instintivos mais sômbrios da selvageria primitiva de meio macaco em sua vida diária e observâncias rituais. E ele tinha frequentemente visto com o tremor de um antropólogo as procissões cantantes e amaldiçoastes de jovens de olhos baços e marcados por varíola que serpenteavam em seu caminho ao longo das pequenas horas escuras da manhã. Viu-se grupos destes jovens incessantemente, às vezes em vigílias, sorrindo nos cantos das ruas, às vezes em portas tocando estranhamente em instrumentos baratos de música, às vezes em torpores estupefatos ou diálogos indecentes ao redor de mesas de refeitório perto do Borough Hall, e às vezes em conversa sussurrada ao redor de táxis sujos atraídos para os altos alpendres de casas antigas desmoronando e fechadas. Eles o esfriaram e fascinaram mais do que ele ousava confessar a seus associados na força, pois ele parecia ver neles algum fio monstruoso de continuidade secreta. Algum padrão demoníaco, críptico e antigo totalmente além e abaixo da massa sórdida de fatos e hábitos e assombrações listadas com tanto cuidado técnico consciencioso pela polícia. Eles devem ser, ele sentiu interiormente, os herdeiros de alguma tradição chocante e primordial, os que compartilham de fragmentos degradados e quebrados de cultos e cerimônias mais antigos do que a humanidade. Sua coerência e definição sugeriram isso, e mostrou na suspeita singular de ordem que espreitava sob sua desordem sórdida. Ele não tinha lido em vão tratados como o Witch Cult in Western Europe, da Sr. Murray, e sabia que até anos recentes certamente tinha sobrevivido entre camponeses e pessoas furtivas um sistema terrível e clandestino de assembleias e os descendentes de religiões escuras que antecedem o mundo ariano, e aparecendo em lendas populares como missas negras e sabás das bruxas. Que estes vestígios infernais da antiga magia turaniano-asiática e cultos de fertilidade estavam mesmo agora totalmente mortos. Ele não poderia por um momento supor, e ele frequentemente se perguntava quão mais antigos e quão mais negros do que o pior dos contos murmurados alguns deles poderiam realmente ser. Terceira parte. Foi o caso de Robert Suidan que levou Malone ao coração das coisas em Red Hook. Suidan era um recluso letrado de antiga família holandesa, possuído originalmente de meios apenas independentes e habitando a espaçosa, mas mal preservada mansão que seu avô tinha construído em Flatbush, quando aquela vila era pouco mais do que um grupo agradável de casas coloniais ao redor da igreja reformada, com suas torres e cobertas de era, com seu pátio de grade de ferro de lápides neerlandesas. Em sua casa solitária, recuada da Martins Street, em meio a um pátio de árvores veneráveis, Suidan tinha lido e meditado por cerca de 6 décadas,
exceto por um período uma geração antes, quando ele tinha navegado para o Velho Mundo e permanecido lá fora de vista por 8 anos. Ele não podia pagar por nenhum servo e admitia apenas poucos visitantes à sua solidão absoluta, evitando amizades próximas e recebendo seus conhecidos raros em uma das 3 salas do andar térreo que ele mantinha em ordem. Uma vasta biblioteca de teto alto cujas paredes estavam solidamente embaladas com livros esfarrapados de aspecto ponderoso, arcaico e vagamente repulsivo. O crescimento da cidade e sua absorção final no distrito do Brooklyn não significaram nada para Suidan, e ele tinha chegado a significar cada vez menos para a cidade. Pessoas idosas ainda o apontavam nas ruas, mas para a maior parte da população recente, ele era meramente um sujeito esquisito e corpulento, cujo cabelo branco despenteado, barba por fazer, roupas pretas brilhantes e bengala com cabeça de ouro lhe renderam um olhar divertido e nada mais. Maloney não o conhecia de vista, até que o dever o chamasse para o caso, mas tinha ouvido falar dele indiretamente como uma autoridade realmente profunda em superstição medieval, e uma vez tinha pensado em procurar um panfleto esgotado dele sobre a cabala e a lenda de Fausto, que um amigo tinha citado de memória. Suidan tornou-se um caso quando seus parentes distantes e únicos buscaram pronunciamentos judiciais sobre sua sanidade. Sua ação pareceu repentina para o mundo exterior, mas foi realmente empreendida apenas após observação prolongada e debate pesaroso. Foi baseado em certas mudanças estranhas em sua fala e hábitos, referências selvagens a maravilhas iminentes e assombrações inexplicáveis de bairros de Brooklyn de má reputação. Ele tinha se tornado mais e mais gasto com os anos e agora vagava como um verdadeiro mendigo. Visto ocasionalmente por amigos humilhados em estações de metrô ou vagando nos bancos ao redor do Borough Hall em conversa com grupos de estranhos morenos e com aparência maligna. Quando ele falava, era para balbuciar de poderes ilimitados quase ao seu alcance e para repetir com olhares sabedores tais palavras ou nomes místicos como Sephiroth, Ashmodai e Samael. A ação judicial revelou que ele estava usando sua renda e desperdiçando seu capital na compra de tomos curiosos importados de Londres e Paris e na manutenção de um apartamento sujo no porão no distrito de Red Hook, onde ele passava quase todas as noites, recebendo delegações estranhas de arruaceiros mistos e estrangeiros, e aparentemente conduzindo algum tipo de serviço cerimonial por trás das persianas verdes de janelas secretas. Detetives designados para segui-lo relataram gritos estranhos e cantos e passos de pés filtrando-se para fora destes ritos noturnos e tremeram com seu êxtase peculiar e abandono, apesar da banalidade de orgias estranhas naquela sessão encharcada. Quando, no entanto, o assunto chegou a uma audiência, Suidan conseguiu preservar sua liberdade. Diante do juiz, seu comportamento tornou-se urbano e razoável, e ele admitiu livremente a estranheza de comportamento e o tom extravagante de linguagem em que ele tinha caído através de excessiva devoção ao estudo e pesquisa. Ele estava, disse ele, envolvido na investigação de certos detalhes da tradição europeia que exigiam o contato mais próximo com grupos estrangeiros e suas canções e danças folclóricas. A noção de que qualquer sociedade secreta baixa estava se aproveitando dele, como insinuado por seus parentes, era obviamente absurda, e mostrou quão tristemente limitado era sua compreensão dele e de seu trabalho. Triunfando com suas explicações calmas, ele foi autorizado a partir sem impedimentos, e os detetives pagos dos Suidans, Colliers e Van Bruntz foram retirados em desgosto resignado. Foi aqui que uma aliança de inspetores federais e polícia, Maloney com eles, entrou no caso. A lei tinha assistido à ação de Suidan com interesse, e em muitos casos tinha sido chamada para ajudar os detetives particulares. Neste trabalho desenvolveu-se que os novos associados de Suidan estavam entre os criminosos mais negros e mais viciosos das vielas tortuosas de Red Hook, e que pelo menos 1/3 deles eram infratores conhecidos e repetidos na matéria de roubo, desordem e a importação de imigrantes ilegais. De fato, não teria sido demais dizer que o círculo particular do velho erudito coincidiu quase perfeitamente com o pior dos clãs organizados que contrabandeavam para a costa certos resíduos asiáticos sem nome e não classificados sabiamente repelidos pela ilha Ellis. Nos cortiços fervilhantes de Parker Place,
desde então renomeados, onde Suidan tinha seu apartamento no porão, tinha crescido uma colônia muito incomum de pessoas de olhos oblíquos não classificados que usavam o alfabeto árabe, mas foram eloquentemente repudiadas pela grande massa de sírios em e ao redor da Avenida Atlântica. Todos eles poderiam ter sido deportados por falta de credenciais, mas o legalismo é lento e não se perturba Red Hook a menos que a publicidade force alguém a isso. Estas criaturas compareceram a uma igreja de pedra desmoronada, usada às quartas-feiras como um salão de dança, que erguia seus contrafortes góticos perto da parte mais vil da orla marítima. Era nominalmente católica, mas os padres em todo o Brooklyn negaram ao lugar toda posição e autenticidade, e os policiais concordaram com eles quando ouviram os ruídos que ele emitia à noite. Malone costumava imaginar que ouvia notas baixas rachadas terríveis de um órgão escondido muito subterrâneo quando a igreja estava vazia e sem luz, enquanto todos os observadores temiam os gritos e tambores que acompanhavam os serviços visíveis. Suidan, quando questionado-a, disse que pensava que o ritual era algum remanescente do cristianismo nestoriano matizado com o xamanismo do Tibete. A maioria das pessoas, ele conjeturou, era de estoque mongoloide, originando-se em algum lugar em ou perto do Kurdistão. E Malone não pôde deixar de recordar que o Kurdistão é a terra dos Yezidis, os últimos sobreviventes dos adoradores do diabo persa. Seja como for, a agitação da investigação de Suidan tornou certo que estes recém-chegados não autorizados estavam inundando Red Hook em números crescentes. Entrando através de alguma conspiração marítima não alcançada por oficiais de receita e polícia portuária, invadindo Parker Place e rapidamente se espalhando para cima da colina, e bem-vindos com curiosa fraternidade pelos outros habitantes sortidos da região. Suas figuras robustas e fisionomias características de olhos semicerrados, grotescamente combinadas com roupas americanas chamativas, apareceram cada vez mais numerosas entre os vadios e gangsters nômades da seção do Borough Hall. Até que, por fim, foi considerado necessário computar seus números, apurar suas fontes e ocupações e encontrar, se possível, uma maneira de reuni-los e entregá-los às autoridades de imigração apropriadas. Para esta tarefa, Malone foi designado por acordo das forças federais e da cidade. E quando ele começou seu levantamento de Red Hook, ele se sentiu equilibrado na borda de terrores sem nome, com a figura esfarrapada e despenteada de Robert Suidan como arquidemônio e adversário. Quarta parte. Os métodos policiais são variados e engenhosos. Malone, através de passeios despretensiosos, conversas cuidadosamente casuais, ofertas oportunas de licor de bolso e diálogos criteriosos com prisioneiros assustados, aprendeu muitos fatos isolados sobre o movimento, cujo aspecto tinha se tornado tão ameaçador. Os recém-chegados eram de fato curdos, mas de um dialeto obscuro e desconcertante para a filologia exata. Aqueles deles que trabalhavam viviam principalmente como estivadores e vendedores ambulantes não licenciados, embora frequentemente servissem em restaurantes gregos e cuidassem de bancas de jornais de esquina. A maioria deles, no entanto, não tinha meios visíveis de sustento e estavam obviamente conectados com atividades do submundo, das quais o contrabando e o bootlegging eram os menos indescritíveis. Eles tinham vindo em navios a vapor, aparentemente cargueiros vagabundos, e tinham sido descarregados furtivamente em noites sem lua em barcos a remo que roubavam sob um certo cais e seguiam um canal escondido para uma piscina subterrânea secreta sob uma casa. Este cais, canal e casa Malone não conseguiu localizar, pois as memórias de seus informantes eram extremamente confusas, enquanto sua fala estava em grande parte além até mesmo dos intérpretes mais capazes. Nem ele conseguiu obter dados reais sobre as razões para sua importação sistemática. Eles eram reticentes sobre o ponto exato de onde eles tinham vindo e nunca estavam suficientemente desprevenidos para revelar às agências que os tinham procurado e direcionado seu curso. De fato, eles desenvolveram algo como um medo agudo quando perguntados as razões para sua presença. Gangsters de outras raças eram igualmente taciturnos, e o máximo que podia ser reunido era que algum deus ou grande sacerdócio tinha prometido-lhes poderes inéditos e glórias sobrenaturais e governos em uma terra estranha. A frequência tanto de recém-chegados quanto de antigos gangsters nas reuniões noturnas, cuidadosamente guardadas de Suidan, era muito regular, e a polícia logo aprendeu que o outrora recluso tinha alugado apartamentos adicionais para acomodar tais convidados, como conheciam sua senha,
por fim ocupando 3 casas inteiras e abrigando permanentemente muitos de seus companheiros esquisitos. Ele passava pouco tempo agora em sua casa em Flatbush, aparentemente indo e vindo apenas para obter e retornar livros, e seu rosto e comportamento tinham alcançado um tom terrível de selvageria. Maloney o entrevistou 2 vezes, mas foi cada vez abruptamente repelido. Ele não sabia nada, disse ele, de quaisquer planos ou movimentos misteriosos, e não tinha ideia de como os curdos poderiam ter entrado ou o que eles queriam. Seu negócio era estudar sem ser perturbado o folclore de todos os imigrantes do distrito, um negócio com o qual os policiais não tinham nenhuma preocupação legítima. Maloney mencionou sua admiração pelo antigo folheto de Suidan sobre a cabala e outros mitos, mas o abrandamento do velho foi apenas momentâneo. Ele sentiu uma intrusão e repreendeu seu visitante de maneira inequívoca, até que Maloney se retirou desgostoso e se virou para outros canais de informação. O que Maloney teria desenterrado se ele pudesse ter trabalhado continuamente no caso, nunca saberemos. Como era, um conflito estúpido entre a autoridade da cidade e a federal suspendeu as investigações por vários meses, durante os quais o detetive estava ocupado com outras atribuições. Mas em nenhum momento ele perdeu o interesse ou deixou de ficar espantado com o que começou a acontecer com Robert Suidan. Justamente na época em que uma onda de sequestros e desaparecimentos espalhou sua excitação sobre Nova York, o erudito desgrenhado embarcou em uma metamorfose tão surpreendente quanto absurda. Um dia ele foi visto perto do Borough Hall com o rosto barbeado, cabelo bem aparado e vestuário impecável de bom gosto, e em todos os dias seguintes, alguma melhora obscura foi notada nele. Ele manteve sua nova meticulosidade sem interrupção, acrescentou a ela um brilho incomum de olhar e nitidez de fala, e começou, pouco a pouco, a derramar a corpulência que por tanto tempo o tinha deformado. Agora, frequentemente tomado por menos do que sua idade, adquiriu uma elasticidade de passo e leveza de comportamento para combinar com a nova tradição, e mostrou um escurecimento curioso do cabelo que, de alguma forma, não sugeria tinta. Conforme os meses passaram, começou a se vestir cada vez menos conservadoramente e finalmente surpreendeu seus novos amigos, renovando e redecorando sua mansão em Flatbush, que abriu em uma série de recepções, convocando todos os conhecidos que conseguia lembrar e estendendo uma recepção especial aos parentes totalmente perdoados que tão recentemente procuraram sua restrição. Alguns compareceram por curiosidade, outros por dever, mas todos ficaram subitamente encantados pela graça e urbanidade nascentes do antigo eremita. Ele tinha, afirmou, realizado a maior parte de seu trabalho alocado e, tendo acabado de herdar alguma propriedade de um amigo europeu meio esquecido, estava prestes a passar seus anos restantes em uma segunda juventude mais brilhante que facilidade, cuidado e dieta tornaram possível para ele. Cada vez menos era visto em Red Hook, e cada vez mais se movia na sociedade em que nascera. Policiais notaram uma tendência dos gangsters de se congregarem na velha igreja de pedra e salão de dança, em vez de no apartamento do porão em Parker Place, embora este último e seus anexos recentes ainda transbordassem com vida nociva. Então, 2 incidentes ocorreram, separados o suficiente, mas ambos de intenso interesse para Maloney. Um era um anúncio silencioso no Eagle do noivado de Robert Suidan com a senhorita Cornelia Gerritsen de Bayside, uma jovem de excelente posição e distantemente relacionada com o noivo eleito idoso. O outro, uma invasão àquela igreja-salão pela polícia da cidade, após o relato de que o rosto de uma criança sequestrada fora visto por um segundo em uma das janelas do porão. Maloney participou desta invasão e estudou o lugar com muito cuidado enquanto estava dentro. Nada foi encontrado. De fato, o prédio estava totalmente deserto, mas o celta sensível ficou vagamente perturbado por muitos detalhes do interior. Havia painéis pintados grosseiramente que ele não apreciou. Retratavam rostos sagrados com expressões singularmente mundanas e sardônicas, tomando liberdades que até mesmo o senso de decoro de um leigo dificilmente toleraria. Também não saboreou a inscrição grega na parede acima do púlpito, um encantamento antigo que ele trocara certa vez em seus dias de faculdade em Dublin e que dizia, literalmente traduzido: Ó amigo e companheiro da noite, tu que te alegras com o uivo de cães e sangue derramado, que vagueias no meio de sombras entre os túmulos, que anseias por sangue e trazes terror aos mortais,
Gorgo, mormo, lua de 1000 rostos, olha favoravelmente para nossos sacrifícios. Ao ler isso, estremeceu e lembrou vagamente das notas rachadas do órgão subterrâneo que imaginara ouvir em certas noites. Estremeceu de novo ao ver a ferrugem na borda de uma bacia de metal no altar e pausou nervosamente quando suas narinas detectaram um cheiro horripilante vindouro das profundezas. Essa memória de órgão o assombrou e explorou o porão com particular assiduidade antes de partir. O lugar era odioso para ele, mas, afinal, eram os painéis e inscrições blasfemas mais do que meras grosserias de ignorantes. Na época do casamento de Suidan, a epidemia de sequestros tornara-se um escândalo popular de jornal. A maioria das vítimas era de crianças jovens das classes mais baixas, mas o número crescente de desaparecimentos inflamava uma fúria coletiva. Os jornais clamavam por ação da polícia, e novamente a estação da Butler Street enviou seus homens a Red Hook em busca de pistas, provas e culpados. Maloney ficou feliz por estar no rastro outra vez e orgulhou-se de uma invasão a uma das casas de Parker Place de Suidan. Lá, de fato, nenhuma criança foi encontrada, apesar dos relatos de gritos e da faixa vermelha deixada na área. Mas as pinturas e inscrições grosseiras nas paredes descascadas de quase todos os quartos e o laboratório químico primitivo no sótão convenceram o detetive de que seguia algo tremendo. As pinturas eram horríveis. Monstros hediondos de todas as formas e tamanhos, paródias em contornos humanos indescritíveis. A escrita, toda em vermelho, variava do árabe ao grego, romano e hebraico. Maloney decifrou o suficiente para se alarmar. Um lema repetido em grego helenístico hebraizado sugeria as mais terríveis evocações demoníacas da decadência alexandrina. Hel, Elohim, Soder, Emmanuel, Sabaoth, Agla, Tetragrammaton, Agiros, Otheo, Isquiros, Athanatos e Jehová, Va Adonai Sadai. Homopsion, Messias, Esma. Círculos e pentagramas cobriam as paredes, revelando crenças e aspirações abomináveis. No porão, porém, o mais estranho, uma pilha de barras de ouro legítimas, cobertas por uma serapilheira descuidada, ostentando os mesmos hieróglifos das paredes. Durante a invasão, a polícia só encontrou resistência passiva dos orientais de olhos semicerrados que se aglomeravam em cada porta. Sem nada mais relevante, deixaram o local como estava. Mas o capitão da delegacia mandou a Suidan um recado, que examinasse bem o caráter de seus inquilinos, dado o clamor público crescente. Quinta parte. Então veio o casamento de junho e a grande sensação. Flatbush estava alegre pela hora, por volta do meio-dia, e motores de bandeira lotaram as ruas, perto da velha igreja holandesa, onde uma tenda se estendia da porta para a rodovia. Nenhum evento local jamais superou as núpcias Suidan-Gerritsen em tom e escala, e o grupo que escoltou a noiva e o noivo para o Cunard Pier foi, se não exatamente o mais inteligente, pelo menos uma página sólida do registro social. Às 5 horas, adeus foram acenados, e o navio de linha ponderoso se afastou do longo cais, lentamente virou seu nariz para o mar, descartou seu rebocador e seguiu para os espaços de água, alargando que levavam às maravilhas do velho mundo. À noite, o porto exterior foi liberado, e os passageiros atrasados assistiram às estrelas cintilando acima de um oceano não poluído. Se o navio a vapor vagabundo ou o grito foi o primeiro a chamar a atenção, ninguém pode dizer. Provavelmente eles foram simultâneos, mas não adianta calcular. O grito veio da cabine Suidan, e o marinheiro que arrombou a porta talvez pudesse ter contado coisas assustadoras se ele não tivesse imediatamente ficado completamente louco. Como é, ele gritou mais alto do que as primeiras vítimas, e depois correu sorrindo sobre o navio até ser pego e colocado em ferros. O médico do navio, que entrou na cabine e acendeu as luzes um momento depois, não ficou louco, mas não contou a ninguém o que viu até depois, quando se correspondeu com Maloney em Chepachet. Foi assassinato, estrangulamento. Mas não é preciso dizer que a marca de garra na garganta da senhora Suidan não poderia ter vindo de seu marido ou de qualquer outra mão humana, ou que na parede branca tremeluziu por um instante em vermelho odioso, uma lenda que, mais tarde copiada de memória, parece ter sido nada menos que as letras caldeias temerosas da palavra Lilik. Não é preciso mencionar estas coisas, porque elas desapareceram tão rapidamente quanto a Suidan. Pelo menos se podia impedir outros da sala até que se soubesse o que pensar mesmo. O médico garantiu distintamente a Maloney que ele não viu isso.
A vigia aberta pouco antes de ele acender as luzes foi nublada por um segundo com uma certa fosforescência, e por um momento pareceu ecoar na noite lá fora a sugestão de um risinho fraco e infernal, mas nenhum contorno real encontrou o olho. Como prova, o médico aponta para sua sanidade contínua. Então, o navio a vapor vagabundo reivindicou toda a atenção. Um barco partiu, e uma horda de rufiões morenos e insolentes em vestes de oficiais invadiu o Cunarder temporariamente parado. Eles queriam Suidam ou seu corpo. Eles tinham conhecimento de sua viagem, e por certas razões tinham certeza de que ele morreria. O convés do capitão era quase um pandemônio, pois no instante, entre o relatório do médico da cabine e as demandas dos homens do vagabundo, nem mesmo o marinheiro mais sábio e grave poderia pensar no que fazer. De repente, o líder dos marinheiros visitantes, um árabe com uma boca negroidal odiosamente, puxou para fora um papel sujo e amarrotado e entregou ao capitão. Foi assinado por Robert Suidam e trazia a seguinte mensagem estranha: em caso de acidente ou morte súbita ou inexplicável de minha parte, por favor, entreguem-me ao meu corpo sem questionamento nas mãos do portador e seus associados. Tudo, para mim e talvez para você, depende de absoluto cumprimento. Explicações podem vir mais tarde. Não me decepcionem agora. Robert Suidam. Capitão e médico olharam um para o outro, e o último sussurrou algo para o primeiro. Finalmente, eles acenaram com a cabeça meio desamparados e lideraram o caminho para a cabine Suidam. O médico desviou o olhar do capitão enquanto ele destrancava a porta e admitia os marinheiros estranhos. Nem respirou facilmente até que eles saíram com seu fardo após um longo período inexplicável de preparação. Ele foi embrulhado em roupas de câmara dos beliches, e o médico ficou feliz de que os contornos não fossem muito reveladores. De alguma forma, os homens conseguiram a coisa sobre o lado e para o seu navio a vapor vagabundo sem descobri-la. O Cunarder começou novamente, e o médico e um agente funerário do navio procuraram a cabine Suidam para realizar os últimos serviços que pudessem. Mais uma vez, o médico foi forçado ao silêncio e até mesmo à mendicidade, pois uma coisa infernal tinha acontecido. Quando o agente funerário lhe perguntou por que ele tinha drenado todo o sangue da senhora Suidam, ele negligenciou afirmar que não o tinha feito, nem apontou para os espaços de garrafa vazios na prateleira, ou para o odor na pia que mostrou a disposição apressada do conteúdo original das garrafas. Os bolsos daqueles homens, se homens eles eram, se estenderam condenavelmente quando eles deixaram o navio. 2 horas depois, e o mundo sabia pelo rádio tudo o que deveria saber sobre o caso horrível. 6ª parte. Naquela mesma noite de junho, sem ter ouvido uma palavra do mar, Maloney estava desesperadamente ocupado entre os becos de Red Hook. Uma agitação repentina pareceu permear o lugar, e como se avisados por telégrafo de vinha de algo singular, os moradores se reuniram expectantes ao redor da igreja-salão de dança e das casas em Parker Place. 3 crianças tinham acabado de desaparecer, noruegueses de olhos azuis das ruas em direção a Gowanus, e havia rumores de uma multidão se formando entre os vikings robustos daquela seção. Maloney há semanas estava instando seus colegas a tentarem uma limpeza geral, e por fim, movidos por condições mais óbvias para seu senso comum do que as conjecturas de um sonhador de Dublin, eles concordaram com um golpe final. A inquietação e ameaça desta noite tinham sido o fator decisivo, e por volta da meia-noite, um grupo de invasão recrutado de 3 delegacias desceu sobre Parker Place e seus arredores. As portas foram arrombadas, os retardatários presos, e salas iluminadas por velas forçadas a desocupar multidões inacreditáveis de estrangeiros, misturados em vestes figuradas, mitras e outros dispositivos inexplicáveis. Muito foi perdido no corpo a corpo, pois objetos foram jogados apressadamente em eixos inesperados, e odores reveladores foram amortecidos pelo acendimento repentino de incenso pungente. Mas sangue espalhado estava por toda parte, e Maloney estremeceu sempre que ele viu um braseiro ou altar do qual a fumaça ainda estava subindo. Ele queria estar em vários lugares ao mesmo tempo, e decidiu pelo apartamento no porão de Suidam, apenas depois que um mensageiro tinha relatado o completo vazio da igreja-salão de dança dilapidada. O apartamento, ele pensou, deve conter alguma pista para um culto do qual o erudito oculto tão obviamente tinha se tornado o centro e líder. E foi com uma expectativa real que ele vasculhou os quartos mofados, notou seu odor vagamente de ossário
e examinou os livros curiosos, instrumentos, barras de ouro e garrafas com tampa de vidro espalhados descuidadamente aqui e ali. Uma vez, um gato magro, preto e branco, deslizou entre seus pés e o fez tropeçar, derrubando ao mesmo tempo um becker meio cheio de um líquido vermelho. O choque foi severo, e até hoje Malone não tem certeza do que ele viu. Mas em sonhos ele ainda imagina aquele gato enquanto ele se afastava com certas alterações e peculiaridades monstruosas. Então veio a porta trancada do porão e a busca por algo para arrombá-la. Um banquinho pesado estava próximo, e seu assento resistente era mais do que suficiente para os painéis antigos. Uma rachadura se formou e alargou, e toda a porta cedeu, mas do outro lado, de onde jorrou um tumulto uivante de vento gelado, com todos os fedores do poço sem fundo, e de onde alcançou uma força sugadora não da terra ou do céu, que, se enrolando sensatamente sobre o detetive paralisado, o arrastou através da abertura e para baixo espaços imensos, cheios de surros e lamentos e rajadas de riso zombeteiro. Claro que foi um sonho. Todos os especialistas lhe disseram isso, e ele não tem nada para provar o contrário. De fato, ele preferiria que fosse assim. Pois então a visão de favelas de tijolos antigos e rostos estrangeiros escuros não cavariam tão profundamente em sua alma. Mas na época era tudo horrivelmente real, e nada jamais pode apagar a memória daquelas criptas noturnas, aquelas arcadas titãs e aquelas formas semi-formadas do inferno que caminhavam gigantescamente em silêncio, segurando coisas meio comidas, cujas porções ainda sobreviventes gritavam por misericórdia ou riam com loucura. Odores de incenso e corrupção se juntaram em concerto doentio, e o ar negro estava vivo com o volume nublado e semivisível de coisas elementares disformes com olhos. Em algum lugar, água escura e pegajosa estava batendo em cais de ônix, e uma vez o tilintar trêmulo de pequenos sinos roucos tocou para saudar o risinho insano de uma coisa fosforescente nua que nadou à vista, se arrastou para a costa e subiu para agachar-se, sorrindo em um pedestal dourado esculpido no fundo. Avenidas de noite ilimitada pareciam irradiar em todas as direções, até que se pudesse imaginar que aqui jazia a raiz de um contágio destinado a adoecer e engolir cidades, e envolver nações no foetor da pestilência híbrida. Aqui o pecado cósmico tinha entrado, e festejado por ritos profanos, tinha começado a marcha sorridente da morte que era para nos apodrecer a todas as anormalidades fungosas demasiado hediondas para a posse da sepultura. Satanás aqui realizou sua corte babilônica, e no sangue da infância imaculada, os membros leprosos da lite fosforescente foram lavados. Íncubos e súcubos uivaram louvor a Hécate, e bezerros lunares sem cabeça baliram para Magna Mater. Cabras saltaram ao som de flautas finas, amaldiçoadas, e egípanos perseguiram interminavelmente depois de faunos deformados sobre rochas torcidas como sapos inchados. Moloque e Astarote não estavam ausentes, pois nesta quintessência de toda da nação, os limites da consciência foram derrubados, e a fantasia do homem ficou aberta para vislumbres de todo o reino de horror e toda a dimensão proibida que o mal tinha poder para moldar. O mundo e a natureza estavam desamparados contra tais ataques de poços abertos de noite. Nem qualquer sinal ou oração poderia verificar a revolta de Walpurgis, de horror que tinha vindo quando um sábio com a chave odiosa tinha tropeçado em uma horda com o cofre trancado e transbordando de conhecimento demoníaco transmitido. De repente, um raio de luz física irrompeu através destes fantasmas, e Malone ouviu o som de remos em meio às blasfêmias de coisas que deveriam estar mortas. Um barco com uma lanterna em sua proa disparou à vista, fez rápido a um anel de ferro no cais de pedra viscosa e vomitou vários homens escuros carregando um longo fardo envolto em roupa de cama. Eles o levaram para a coisa fosforescente nua no pedestal dourado esculpido, e a coisa riu e apalpou a roupa de cama. Então eles o desembrulharam e levantaram em pé diante do pedestal o cadáver gangrenoso de um velho corpulento com barba por fazer e cabelo branco despenteado. A coisa fosforescente riu novamente, e os homens produziram garrafas de seus bolsos e ungiram seus pés com vermelho, enquanto eles depois deram as garrafas para a coisa beber. De repente, de uma avenida com arcadas levando interminavelmente para longe, veio o chocalho e chiado demoníaco de um órgão blasfemo, sufocando e estrondeando as zombarias do inferno em um baixo rachado e sardônico. Em um instante, toda a entidade em movimento foi eletrificada, e formando de uma vez em uma procissão cerimonial,
A horda de pesadelo deslizou em busca do som. Cabra, sátiro e egipano, íncubo, súcubo e lêmure, sapo torcido e elemental disforme, uivador com cara de cão e strutter silenciosos na escuridão. Todos liderados pela coisa fosforescente nua abominável que tinha se agachado no trono dourado esculpido e que agora caminhava insolentemente carregando em seus braços o cadáver de olhos vidrados do velho corpulento. Os homens escuros estranhos dançaram na retaguarda e toda a coluna pulou e saltou com fúria dionisíaca. Malone cambaleou atrás deles alguns passos, delirante e nebuloso e duvidoso de seu lugar neste ou em qualquer mundo. Então ele se virou, hesitou e afundou na pedra fria e úmida, ofegando e tremendo enquanto o órgão demoníaco grasnava, e o uivo e a bateria e o tilintar da procissão louca ficaram cada vez mais fracos. Vagamente ele estava consciente de horrores cantados e grasnidos chocantes ao longe. De vez em quando um lamento ou gemido de devoção cerimonial flutuaria para ele através da arcada negra. Enquanto eventualmente se elevava o terrível encantamento grego, cujo texto ele tinha lido acima do púlpito daquela igreja-salão de dança. Ó amigo e companheiro da noite, tu que te alegras com o uivo de cães. Aqui um uivo hediondo irrompeu, e sangue derramado. Aqui sons sem nome competiram com gritos mórbidos. Que vagueias no meio de sombras entre os túmulos. Aqui um suspiro assobiando ocorreu. Que anseias por sangue e trazes terror aos mortais. Gritos curtos e agudos de miríades de gargantas. Gorgo, repetido como resposta. Mormo, repetido com êxtase. Lua de mil rostos. Suspiros e notas de flauta. Olha favoravelmente para nossos sacrifícios. Quando o canto se encerrou, um grito geral se ergueu, e sons sibilantes quase afogaram o grasnido do órgão de baixo rachado. Então um suspiro como de muitas gargantas e uma babel de palavras latidas e balidas. Lilith, grande Lilith, eis o noivo. Mais gritos, um clamor de motim e os passos nítidos e clicando de uma figura correndo. Os passos se aproximaram e Malone se levantou até o cotovelo para olhar. A luminosidade da cripta, ultimamente diminuída, tinha agora ligeiramente aumentado, e naquela luz demoníaca apareceu a forma fugitiva daquilo que não deveria fugir, ou sentir, ou respirar. O cadáver vidrado e gangrenoso do velho corpulento, agora não precisando de nenhum apoio, mas animado por alguma feitiçaria infernal do rito acabado de encerrar. Depois dele, correu a coisa fosforescente nua e rindo que pertencia ao pedestal entalhado, e ainda mais atrás ofegavam os homens escuros e toda a tripulação terrível de repugnâncias sensíveis. O cadáver estava ganhando de seus perseguidores e parecia inclinado para um objeto definido, forçando com cada músculo podre em direção ao pedestal dourado esculpido, cuja importância necromântica era evidentemente tão grande. Mais um momento, e ele tinha alcançado seu objetivo, enquanto a multidão em rastreamento labutava com velocidade mais frenética. Mas eles estavam atrasados demais, pois em um esforço final de força que rasgou tendão de tendão e enviou seu volume nauseabundo cambaleando para o chão em um estado de dissolução gelatinosa, o cadáver fixado que tinha sido Robert Suidan alcançou seu objetivo e seu triunfo. O empurrão tinha sido tremendo, mas a força tinha se mantido. E enquanto o empurrador entrava em colapso para uma mancha lamacenta de corrupção, o pedestal que ele tinha empurrado cambaleou, tombou e finalmente tombou de sua base de ônix nas águas grossas abaixo, enviando um brilho de despedida de ouro esculpido enquanto afundava pesadamente em abismos indescritíveis do Tártaro inferior. Naquele instante, também, toda a cena de horror desvaneceu para o nada diante dos olhos de Malone, e ele desmaiou em meio a um estrondo trovejante que pareceu apagar todo o universo maligno. 7ª parte. O sonho de Malone, experimentado em totalidade antes que ele soubesse da morte e transferência de Suidan no mar, foi curiosamente suplementado por algumas realidades estranhas do caso, embora isso não seja razão para que alguém acredite nisso. As 3 casas antigas em Parker Place, sem dúvida há muito tempo podres com decadência em sua forma mais insidiosa, entraram em colapso sem causa visível, enquanto metade dos invasores e a maioria dos prisioneiros estavam dentro, e de ambos o maior número foi instantaneamente morto. Apenas nos porões e adegas houve muita salvação de vidas, e Malone teve sorte de ter estado no fundo da casa de Robert Suidan, pois ele realmente estava lá, como ninguém está disposto a negar. Eles o encontraram inconsciente à beira de uma piscina negra como a noite,
com um amontoado grotescamente horrível de decadência e osso, identificável através de trabalho dentário como o corpo de Suidan, a poucos metros de distância. O caso era claro, pois era para cá que o canal subterrâneo de contrabandistas levava, e os homens que levaram Suidan do navio tinham trazido para casa. Eles mesmos nunca foram encontrados, ou pelo menos nunca identificados. E o médico do navio ainda não está satisfeito com as simples certezas da polícia. Suidan era evidentemente um líder em extensas operações de contrabando de homens, pois o canal para sua casa era apenas um dos vários canais e túneis subterrâneos na vizinhança. Havia um túnel desta casa para uma cripta sob a igreja Salão de Dança, uma cripta acessível da igreja apenas através de uma passagem secreta e estreita na parede norte, e em cujas câmaras algumas coisas singulares e terríveis foram descobertas. O órgão grasnando estava lá, assim como uma vasta capela arqueada com bancos de madeira e um altar estranhamente figurado. As paredes estavam revestidas com pequenas celas, em 17 das quais, horrível de se relatar, prisioneiros solitários em um estado de completa idiotice foram encontrados acorrentados, incluindo 4 mães com bebês de aparência perturbadoramente estranha. Estes bebês morreram logo após a exposição à luz, uma circunstância que os médicos acharam bastante misericordiosa. Ninguém além de Maloney, entre aqueles que os inspecionaram, se lembrou da questão sômbria do velho Del Rio. Ansintum quam daemones incubiet succubae et annextali congressu proles nasciceat. Antes que os canais fossem preenchidos, eles foram completamente dragados e renderam uma matriz sensacional de ossos cerrados e divididos de todos os tamanhos. A epidemia de sequestros muito claramente tinha sido rastreada até sua casa, embora apenas 2 dos prisioneiros sobreviventes pudessem por qualquer fio legal ser conectados a ela. Estes homens estão agora na prisão, já que falharam na condenação como acessórios nos assassinatos reais. O pedestal ou trono dourado esculpido, tão frequentemente mencionado por Maloney como de importância ocultista primária, nunca foi trazido à luz. Embora em um lugar sob a casa Suidan, o canal foi observado afundar em um poço demasiado profundo para dragagem. Ele foi entupido na boca e cimentado quando as adegas das novas casas foram feitas, mas Maloney frequentemente especula sobre o que jaz por baixo. A polícia, satisfeita por ter quebrado uma gangue perigosa de maníacos e contrabandistas de homens, entregou às autoridades federais os curdos não condenados, que antes de sua deportação foram conclusivamente encontrados para pertencer ao clã Yazidi de adoradores do diabo. O navio vagabundo e sua tripulação permanecem um mistério evasivo, embora detetives cínicos estejam mais uma vez prontos para combater suas aventuras de contrabando e home-running. Maloney pensa que estes detetives mostram uma perspectiva tristemente limitada em sua falta de admiração nas miríades de detalhes inexplicáveis e na obscuridade sugestiva de todo o caso. Embora ele seja tão crítico dos jornais, que viram apenas uma sensação mórbida e se deleitaram com um culto sádico menor que eles poderiam ter proclamado um horror do próprio coração do universo. Mas ele está contente em permanecer em silêncio em Shepaché, acalmando seu sistema nervoso e orando para que o tempo possa gradualmente transferir sua terrível experiência do reino da realidade presente para o da distância pitoresca e semi-mítica. Robert Suidan dorme ao lado de sua noiva no cemitério Greenwood. Nenhum funeral foi realizado sobre os ossos estranhamente libertados, e os parentes são gratos pelo esquecimento rápido que alcançou o caso como um todo. A conexão do erudito com os horrores de Red Hook, de fato, nunca foi estampada por prova legal, uma vez que sua morte impediu a investigação que ele de outra forma teria enfrentado. Seu próprio fim não é muito mencionado, e os Suidans esperam que a posteridade possa se lembrar dele apenas como um recluso gentil que se envolveu em magia e folclore inofensivos. Quanto a Red Hook, é sempre o mesmo. Suidan veio e foi. Um terror se reuniu e desapareceu. Mas o espírito maligno de escuridão e sordidez choca entre os vira-latas nas antigas casas de tijolos, e bandas errantes ainda desfilam em missões desconhecidas diante de janelas onde luzes e rostos torcidos inexplicavelmente aparecem e desaparecem. O horror secular é uma hidra com 1000 cabeças, e os cultos das trevas estão enraizados em blasfêmias mais profundas do que o poço de Demócrito. A alma da besta é onipresente e triunfante,
E as legiões de jovens de olhos baços e marcados por varíola de Red Hook ainda cantam e amaldiçoam e uivam enquanto desfilam de abismo em abismo. Ninguém sabe de onde ou para onde, empurrados por leis cegas de biologia que eles podem nunca entender. Como antigamente, mais pessoas entram em Red Hook do que saem dele pelo lado de terra. E já há rumores de novos canais correndo subterraneamente para certos centros de tráfico em licor e coisas menos mencionáveis. A igreja salão de dança é agora principalmente um salão de dança, e rostos estranhos apareceram à noite nas janelas. Ultimamente, um policial expressou a crença de que a cripta preenchida foi escavada novamente, e para nenhum propósito simplesmente explicável. Quem somos nós para combater venenos mais antigos do que a história e a humanidade? Macacos dançaram na Ásia para aqueles horrores, e o câncer espreita seguro e se espalhando, onde a furtividade se esconde em fileiras de tijolos em decomposição. Malone não estremece sem causa, pois apenas no outro dia um oficial ouviu uma bruxa morena de olhos semicerrados ensinando a uma criança pequena algum patuá, sussurrado na sombra de uma área. Ele ouviu e pensou ser muito estranho quando a ouviu repetir vezes e vezes sem conta. Oh, amigo e companheiro da noite, tu que te alegras com o uivo de cães e sangue derramado, que vagueias no meio de sombras entre os túmulos, que anseias por sangue e trazes terror aos mortais. Gorgo, mormo, lua de 1000 rostos, olha favoravelmente para nossos sacrifícios.